Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, tá? Bom, gente, hoje eu vim com um vídeo sobre um pouquinho mais da minha história, tá? Como eu conheci meu esposo, a partir do momento que eu conheci meu esposo até o dia do meu casamento, tá? Então eu vou contar para vocês esse momento da minha vida, tá? Vou compartilhar com vocês esse momento da minha história e já vou logo adiantando para vocês que o vídeo ficará um pouco longo, tá? Porque se é uma história, não tem como resumir a história em 5 minutos, 8 minutos, né? Talvez pode ser que dê uns 15 minutos ou mais, tá? Creio que mais. Então, quem gosta de vídeo longo vai gostar de assistir. Agora, quem não gosta vai ser um pouquinho complicado, tá bom? E eu sei que muita gente está esperando esse vídeo há muito tempo, porque tem gente que segue o canal, me conhece pessoalmente e não sabe da minha história e também às vezes não tem coragem de perguntar, né? Eu sei que às vezes não tem coragem de perguntar, porque eu sei também que perguntam para outras pessoas que me conhecem e a pessoa fala para mim. Né? Então vou fazer esse vídeo para matar a curiosidade dessas pessoas e também de outras que entrarem no canal também, tá bom? Bom, gente, o negócio foi o seguinte. Eu, como toda mulher, eu acho, né, ou a maioria das mulheres, eu não vou falar para vocês que todas as mulheres passaram ou passam pelas mesmas coisas que eu já passei, tá? Mas eu vou falar por mim e por algumas outras mulheres que vão se identificar com certeza. O que acontece, gente? Nós mulheres temos muitas decepções amorosas, principalmente de homens brasileiros, né? Às vezes a gente é usada demais, às vezes tem mulheres também que usam demais, porque as mulheres também não são inocentes. Eu não estou aqui para defender mulheres, tá? Eu estou aqui para falar o que aconteceu comigo, a minha história. Então, como a gente tem muita decepção amorosa, comigo não foi ao contrário, comigo foi também uma coisa dessa que me levou a mudar de vida, a conhecer o meu esposo. Bom, eu tive várias decepções amorosas, não foi uma e não foi duas, tá? Então, quando você tem uma decepção amorosa, você começa a querer procurar pessoas fora, entendeu? Ou tentar acreditar que vai surgir um ser humano, que vai surgir um homem, que vai surgir um príncipe encantado na sua frente e que não será como os outros homens que te decepcionaram, entendeu? Então, no Brasil, eu creio que é muito difícil. Tem as raridades, né, de homens que dão valores às mulheres que amam. Tem a raridade de homens que querem ficar praticamente 24 horas com sua amada. Creio que tem raridade de homens que preferem ficar com a namorada, com a noiva, com a esposa do que com os amigos. Acredito. Mas comigo isso não aconteceu, tá? Então, gente, foi uma decepção atrás da outra, tá? Foram relacionamentos que não deram certo e graças a Deus, hoje eu agradeço muito a Deus por não ter dado certo, porque eu podia ter quebrado muito mais a cara do que eu quebrei. Então, gente, o que acontece? Sofri mais uma decepção amorosa, e eu não queria mais sofrer do jeito que eu estava sofrendo. Não sofrimento, porque eu não chorava por homem, eu não choro até hoje, nunca. Mas sofrer assim de sentimento, de você achar que vai, entendeu? E aí você recua porque o homem te decepciona, entendeu? Não é uma questão de sofrimento, porque eu nunca fui de chorar por homem nenhum. Então, eu já estava cansada disso. E uma vez eu estava em frente ao computador, isso era altas horas da noite, e eu fiquei pensando, falei, meu Deus, por que nada dá certo comigo? Por que eu não dou certo com ninguém? Por que essa pessoa me decepcionou? E tal e tal. Então eu
comecei a ler depois de muito tempo, porque eu fiquei com essa pergunta na minha cabeça há muito tempo, e eu resolvi ficar sozinha também durante um tempo. Não queria ninguém, essas coisas de chegarem para você, fulano quer te conhecer, fulano quer falar contigo, eu sempre falava que eu não queria. Comecei a falar que eu não queria mais, e comecei a querer me dar um tempo para me conhecer, para dar uma chance para mim mesma e para perguntar para Deus, e para ter envolvimento com Deus, para perguntar para Ele por que nada na minha vida estava dando certo. Nada na minha vida não, nada na vida amorosa estava dando certo. Então eu tive aquele tempo, e aquele tempo foi muito, muito, muito precioso para mim. E acredito que Deus fez as coisas muito, muito certas, gente. Às vezes a gente não sabe, às vezes a gente se pergunta o porquê que está acontecendo certas coisas, mas Deus é o único que sabe. E Ele fala: calma, filha, calma teu coração, porque o que eu tenho preparado para ti vai chegar na hora certa, na hora que eu quiser, não é a hora que você quer. E justamente isso que aconteceu comigo. Foi um tempo, gente, que eu tive preparada para mim. Eu só trabalhava, fazia meus cursos, voltava para casa e tal. E eu não queria saber de mais nada além daquela vida que eu estava vivendo. Eu só vivia aquela vida mesmo, né? Porque eu nunca gostei da noite, nunca gostei de balada, nunca gostei disso, nunca gostei daquilo. E eu me dei esse tempo que eu precisava para refletir, para ter mais contato com Deus e perguntar o porquê. E eu sentia que Ele me dava uma resposta, falando para mim me acalmar. E justamente isso que aconteceu. E um dia eu estava em frente ao computador e eu li uma reportagem de sites na internet, né? Mas eu li reportagem ruim e reportagem boa, porque eu comecei a me interessar e a pesquisar, né? E sempre tinha uma coisa falando: olha, toma cuidado com isso, porque isso aqui não sei o que, não sei o que, isso na reportagem. E o outro lado falando: olha, eu me dei muito bem, eu tô bem casada e tal. Não que eu tivesse inveja, eu não tinha inveja de ninguém, eu não tenho inveja de ninguém, gente. Uma coisa, graças a Deus, que eu não tenho é inveja. Mas eu queria tentar, porque era a minha última opção, entendeu? Era a minha última opção. E eu realmente tentei, pesquisei vários sites, né? E eu achei um site e me inscrevi. E no dia que eu me inscrevi nesse site, eu fiz também um Skype, né? Fiz um Skype, porque não podia colocar o Skype no site, mas eu observei que tinha uma maneira que o site não podia proibir, né? E que muita gente estava colocando. Então, eu fiz o Skype, coloquei dessa certa forma e rezava para que as pessoas vissem que era um Skype, tornasse visível que era um Skype. E botei fotos decentes, tá? Botei várias fotos de rosto e tal. E deixei. No dia seguinte, gente, tinha muita visualização e tinha muita gente, tinha muitos rapazes, homens entrando em contato. Só que era um site que não era brasileiro, porque eu estava tão decepcionada com homens brasileiros que eu resolvi tentar um site fora, mas era um site que dava para escrever em português. E eram vários homens, norueguês, argentino, chileno, muitos, porém nem todos esses homens são confiáveis, né? Claro, nenhum site é confiável, nem todo homem no mundo são confiáveis. Mantive a calma, muitos não falavam português, muitos não entendiam nada e eu não queria ficar sempre naquele Google Tradutor para poder ficar traduzindo conversa. Para mim, eu não tinha paciência para isso, não tenho até hoje. E eu lembro até hoje, resumindo, né, que eu fiquei um tempo nesse site, né, resumindo tudo, dia 8 de junho, eu estava também, era mais ou menos meia-noite e pouca, 1h da manhã. Na hora que eu ia clicar para sair do site, quem me apareceu? Meu esposo. Meu esposo apareceu com outra foto, com outro perfil de um colega dele que já estava namorando uma brasileira e não precisava do perfil, e ele falou para o meu esposo para ele tentar nesse site, porque meu esposo também tinha
se decepcionado, porque o nosso erro de mulheres é achar que só a gente se decepciona. Homens também se decepcionam na vida com mulheres, tá entendendo? E aí, esse rapaz que hoje em dia é casado com a mesma brasileira que ele conheceu, ele falou com meu esposo sobre esse site, meu esposo falou que queria conhecer. Então esse rapaz emprestou o perfil dele com a foto dele e meu esposo entrou em contato comigo. Quando eu olhei, gente, pra mim, assim, normal, falava português bem, perfeitamente. Agora fala melhor ainda, porque contato comigo também, indo pro Brasil também, como ele ia, então ele aprendeu muito mais português, fala até melhor que eu. E aí entramos em contato, daqui a pouco ele me chamou no Skype, que o Skype estava aberto, e aí eu vi a foto dele original. Começamos a conversar, e a conversa, gente, fluiu naturalmente, como se eu conhecesse ele há anos, entendeu? Fluiu. E a partir desse momento, eu senti que minha vida mudou ali, que Deus tinha botado as mãos dele na minha vida e realmente ele não tinha me esquecido, porque eu perguntei várias vezes para mim, perguntei para Deus, o Senhor me esqueceu. E ele mostrou ali no dia 8 de junho que ele não tinha me esquecido. E aí eu senti que aquele era o homem da minha vida, que aquele era o homem da minha história e aquele era o homem que eu ia ficar pro resto da minha vida. E ele, incrível que ele também falou a mesma coisa. Ele falou que viu em mim, entendeu? Algo que ele ainda não tinha visto em mulher nenhuma que ele tinha conhecido. E aí a gente começou a conversar. A partir dessa data, gente, a gente nunca mais se largou. Isso nunca mais se largou. Era conversa todos os dias. Depois eu tirei o perfil. Eu já tinha tanta certeza que eu excluí o perfil do site. Não entrei mais, não sei mais como é, não sei minha senha, não sei nada. Saí e a gente só ficou conversando pelo Skype. Na época eu não tinha WhatsApp, não tinha. A gente ficou conversando pelo Skype e por um aplicativo que eu não lembro mais o nome. E pelo Face também. Começamos a conversar. Depois nós passamos, a ligação era pelo Skype sempre. Depois nós passamos a conversar, eu instalei o WhatsApp. Começamos a conversar teclando pelo WhatsApp. Depois que veio a história do WhatsApp, fazer ligação bem depois. Aí a gente começou a conversar pelo telefone todos os dias. Lá no Brasil, quando eu chegava do serviço, 8h30 da noite, aqui na Suíça já era de madrugada. E a gente sempre conversava. De manhã, antes de ir para o serviço, a gente sempre conversava. E assim foi quase 24 horas, só quando eu estava na academia e quando eu estava no trabalho que a gente não conversava. E isso foi a nossa vida até o momento do nosso encontro. Nosso encontro, gente, não aconteceu rápido. Por quê? Porque ele tinha acabado de voltar do Brasil. Quando a gente entrou em contato, dia 8 de junho, ele tinha voltado para o Brasil em março. Tinha voltado para a Suíça em março. Ele tinha passado férias no Brasil e voltou em março e não podia retornar ao Brasil tão rápido porque ele tinha as coisas dele aqui, né? Tem ainda as coisas dele aqui e não podia largar tudo para voltar para ficar passando férias no Brasil. Ele só ia uma vez por ano. Então eu não podia exigir que ele largasse tudo e eu também não podia me aventurar, dar a cara para bater para vir ver ele aqui, até porque na época eu não tinha passaporte, né? Passaporte não era uma coisa de você já fazer hoje, fazer amanhã, fazer no mesmo dia, não, passaporte não é assim. Então eu comecei a providenciar, ele falou, providencia o passaporte, providencia tudo e tal, porque a gente já tinha certeza, nessas conversas que a gente tinha, que a gente já ia ficar junto. Entendeu? Nós íamos ficar juntos, nós íamos casar. Era uma certeza absoluta, gente. Como 2 e 2 são 4. Aquele era o homem da minha vida. É o homem da minha vida. E aí começamos a conversar. Ficamos de junho até janeiro conversando. Esse tempo todinho, conversando todo dia. E quando você tem um compromisso mesmo distante, gente, é incrível como surge pessoas do nada
para querer te atrapalhar. Gente querendo te conhecer. Quando você está sozinha não surge ninguém, mas quando você tem alguém, sempre surge uma cabeça, uma pessoa para te atrapalhar. Mas porém, eu sempre fui firme, sempre fui forte. Não, eu tenho namorado. E o mais estranho é que as pessoas falavam: ué, você tem namorado, mas cadê? Onde mora? E eu, boca fechada. As únicas pessoas que sabiam o que estava acontecendo eram algumas pessoas do meu trabalho e a minha família, entendeu? Mas mesmo assim minha família não sabia tudo, era mais fácil pessoas do meu trabalho saber, porque eles viam eu falando com ele dia de sábado, a gente trabalhava sábado todo mundo junto, mas a minha própria família, as próprias pessoas que tinham contato comigo diariamente mesmo, não sabiam de nada, porque uma coisa que eu aprendi, gente, é ficar de boca fechada. Tem coisas na vida que a gente não precisa sair espalhando para ninguém, tá entendendo? Não é questão de inveja que a pessoa vai ter inveja, não, mas é questão da pessoa falar, começar a querer botar coisa na sua cabeça negativa. Olha, cuidado, olha porque pode ser bandido, olha porque cuidado porque pode ser traficante de mulher. Olha, gente, foi cada história depois que as pessoas me contavam, tentando me influenciar, que se eu for contar aqui vai virar um livro, entendeu? E eu sei, eu sabia, eu tinha certeza com quem eu estava lidando, entendeu? Até porque eu conversei de junho até janeiro, conversava de madrugada com ele. Se lá no Brasil era 8 horas da noite, aqui já era madrugada, eu sabia que ele não era casado, porque um homem não vai conversar na frente de uma esposa com outra mulher. Um homem não vai conversar durante o trabalho com outra mulher. Tá entendendo? Então tudo isso eu fui analisando. Eu não vou dizer que eu sou a mulher mais esperta do mundo, mas uma pessoa mesmo apaixonada, mesmo ligada, ela tem que ter a sabedoria de tentar falar com a pessoa nos horários que seriam impossíveis se a pessoa tivesse compromisso, né? Então era isso que eu sempre fazia, era isso também que ele sempre fazia comigo, também pode ser por desconfiar, né, de alguma coisa. Nunca rolou ciúme, sempre teve confiança nesses meses todinho de conversa. Quando foi em janeiro, ele me deu a notícia de que iria viajar para me ver, para me conhecer pessoalmente, né? Porque a gente se conhecia, a gente gravava vídeos, né? Skype, se via, mas nada comparado a você ter contato com a pele, você ver pessoalmente se aquela pessoa existe, né? Assim, existia porque eu via vídeos, ele mandava vídeos, mas é difícil você acreditar numa coisa que está acontecendo, sendo que a pessoa é totalmente diferente de você, mora num país totalmente diferente de você, uma cultura totalmente diferente. Então a gente precisava ter esse contato para poder se conhecer mais e também falar mais sobre a gente. Uma coisa é você teclar, conversar pelo Skype, se ver num vídeo e tal e falar sobre você. Outra coisa é você olhar nos olhos da pessoa e perguntar, fazer perguntas sobre a vida, fazer perguntas por que ela se apaixonou por você, o que foi que aconteceu, sobre o passado também, porque eu não tenho nenhum problema em falar do meu passado com outras pessoas, e ele também, graças a Deus, até hoje a gente é livro aberto, a gente fala tudo, não tem nenhum segredo, até hoje. Então, foi muito bom. E uma coisa também interessante é que eu também falei, Deus é muito perfeito, porque o homem que ele colocou na minha vida, para mim, é perfeito demais, entendeu? Por quê? Primeiro, o homem é viajado, né? Viajou praticamente o mundo todo, fala várias línguas, mora num lugar super bacana. O que eu vou pensar? O que esse homem quer comigo? Por que ele se apaixonou logo por mim? Porque o que eu fiz, gente, é o que algumas pessoas têm vergonha de fazer. O que eu fiz? Para mim não mentir, eu não menti em momento nenhum sobre minha vida, sobre minha classe social, sobre onde eu morava, sobre onde eu trabalhava, sobre do que eu trabalhava. Em momento nenhum eu menti. Eu sempre joguei as cartas na mesa para ele saber de onde eu vim, a minha origem, o que eu sou, tudo isso. Não menti em momento nenhum. Eu dei o endereço para ele e ainda ensinei ele a botar no Google Maps para poder ver
a região que eu morava. Falei que eu morava em Duque de Caxias, ele pesquisou tudo sobre Duque de Caxias, ele sabe que Duque de Caxias é na Baixada Fluminense, a região mais pobre do Rio de Janeiro. Ele sabe de tudo isso. Ele me falava, olha, você mora em Duque de Caxias, né? Duque de Caxias é a região mais pobre do Rio de Janeiro, tem muita gente que passa necessidades. Falei, sim, eu moro em Duque de Caxias, eu moro nesse local. Dei o endereço, ele procurou no Google Maps, que eu mesma ensinei, e ele viu aonde eu morava, a subida do morro que eu morava, o valão, que aqui eles não sabem o que é valão, ele viu o esgoto passando, ele viu tudo, gente, viu tudo. Só não viu a minha casa porque no alto do morro não dá para chegar, o Google Maps não tem como chegar, né? Até porque é perigoso, então não fizeram nada lá em cima. Não, o Google Maps não chega lá em cima, mas ele chegou até a subida do morro, viu que é tudo de barro, que tem muito tem muito mato, tem torres, tudo ele viu. E mesmo assim, ao invés, eu achava que o amor dele ia diminuir, mas não, ao contrário, só aumentou. Porque acho que minha sinceridade foi tanta em abrir minha vida, da onde eu vim, aonde eu morava, que eu acho que o amor dele só foi aumentando. E eu tirava fotos assim, ia levar a cachorrinha para passear lá pelo morro, e eu tirava foto das casas, dos lugares, das paisagens, e ele adorava. Ele falou, meu Deus, aí é muito lindo, a paisagem é linda. Eu não acho nada de lindo, né? Mas ele achava lindo, porque para ele estava tão apaixonado que para ele tudo era lindo. A única coisa que ele não quer é ir lá em casa quando a gente for no Brasil, porque por conta do medo, mas eu também respeito isso e realmente eu não sou capaz de levá-lo lá e nem levar nosso filho, porque por medo mesmo. Mas a única coisa que ele não quer. Porém, ele achou bonita a paisagem lá de cima do morro, né? A Baía de Guanabara, que dá pra ver, tudo certinho, os prédios do centro de Duque de Caxias, dá pra ver, ele achou bonito. Então, gente, foi isso que aconteceu, né? Agora eu vou falar do dia 8 ao dia... Ah, tá, vou contar agora em janeiro, tá? No caso, ele me deu essa surpresa. Ele falou pra mim que estaria viajando em janeiro para me conhecer, para passar somente 2 semanas, mas não daria para passar, mas passaria 2 semanas comigo para a gente se conhecer melhor e a gente, assim, programar, né, para frente o nosso futuro. E aí, realmente, ele viajou, comprou a passagem, mandou foto, falou, olha, tá aí para provar para você que eu estou indo, estou chegando tal dia, tu me espera no aeroporto e a gente vai direto para Cabo Frio. Por que Cabo Frio? Porque a gente pesquisou um local, porque, como todo mundo sabe, toda pessoa estrangeira gosta de praia, né? Ainda mais sair aqui do inverno. Janeiro aqui é muito frio, é inverno, neve e tudo. Então ele queria ficar numa região de praia comigo. E a gente pesquisou, achamos Cabo Frio, uma pousada em Cabo Frio, ele fechou tudo certinho na pousada daqui, ele entrava em contato com a pousada, fechou tudo certinho. Fui buscar ele no aeroporto na data certa. Nos encontramos, quando eu vi ele e ele me viu, foi como se a gente tivesse, como se ele tivesse saído só para viajar rapidinho e depois voltado, porque não parecia que a gente estava se vendo a primeira vez, parecia que a gente já se conhecia já há muitos anos. E foi aquela alegria, foi nossa, foi uma felicidade, como se fosse o melhor momento, como se fosse, não, foi o melhor momento da minha vida, assim, da minha história com relacionamento, assim, foi assim uma felicidade, assim, gente, que eu não sei descrever para vocês, né? Tanto da minha parte, eu acredito que da parte dele também. E ele tinha alugado um carro, né? E a gente foi direto para Cabo Frio, ficamos lá 2 semanas, uma semana completa nós ficamos juntos, não nos desgrudamos para nada. E depois ele, para minha surpresa, ele pediu para conhecer a minha mãe. E aí sim eu soube das verdadeiras intenções dele, né? Já sabia, mas aí conhecendo minha mãe, claro que eu saberia muito mais, né? E aí chamou minha mãe aceitou, claro.
E a gente foi, ficamos mais uma semana, ficamos uma semana nós dois juntos e mais uma semana com a minha mãe. Foi um momento lindo, um momento muito esperado. Ele pediu já a minha mão em casamento para minha mãe naquela hora. E minha mãe chorou muito e falou que permitia, porque viu que ele era um homem vivido, era um homem maduro, era um homem bom, não era nem um moleque, não era nem um homenzinho, um rapazinho. Era um homem vivido, um homem que já foi casado, que tinha experiência e que queria realmente algo sério. E foi aí, gente, que depois disso, depois de 2 semanas, ele voltou. Foi um momento de muito sofrimento, porque a gente não queria se desgrudar. Era como se uma perna minha tivesse sido amputada, entendeu? Choramos muito, chorei demais. Mas a gente começou a se falar de novo, novamente, todos os dias, mais apaixonados ainda, com muito mais amor. O amor se multiplicou, se triplicou, muito mais, em que a saudade já não dava mais, a saudade já era tão grande que a gente precisava se ver logo. E em abril, ele fez a proposta de em abril eu vir para a Suíça. E ele me convidou, vim passar 3 meses, né, como eu já falei, como turista. Conheci aqui a Suíça, conheci a mãe, conheci irmão, conheci amigos, conheci Suíça, viajamos para outros países e em 3 meses. E depois eu tive que voltar. Quando eu voltei, a gente já sabia que ia casar, já tinha essa intenção, já tínhamos essa certeza que íamos casar. Então eu voltei já para o Brasil só para tirar a papelada, o casamento já marcado, e para retornar para cá. Então quando eu voltei para o Brasil, minha mãe já sabia que eu ia casar, mas ninguém sabia. Só eu, se eu não me engano, o pessoal do serviço de novo, acho que sabia, porque eu tinha pedido para sair do trabalho, né? Eu pedi conta. Também tem isso. Antes de vir em abril, eu já sabia que eu tinha que vir. E eu já sabia que eu tinha que sair, largar tudo para poder vir para cá, porque 3 meses não tem como passar 3 meses de férias de trabalho aqui, né? Pedi conta, fui mandada embora do serviço, forcei demissão, fui mandada embora, saí do curso de enfermagem, né? Porque eu já sabia que eu também não ia terminar, só entrei por entrar mesmo, e vim para cá, passei 3 meses. E quando retornei para o Rio, né? Para o Brasil. Passou pouco tempo, gente, muito pouco tempo, saiu meu visto de casamento e eu retornei para cá com minha mãe, porque minha mãe sabia que eu ia casar, minhas irmãs sabiam que eu ia casar e algumas pessoas que tinham contato comigo também sabiam que eu ia casar. Não todo mundo, porque eu não contava para todo mundo a minha história, não contava para todo mundo como eu conheci meu esposo. Algumas pessoas pensam que eu conheci meu esposo na Copa do Mundo, no mês da Copa, tá? Porque viajou muito estrangeiro lá para o Brasil, né, para o Rio de Janeiro. Então eu aproveitei, já que o pessoal perguntava como era, não, conheci ele na Copa do Mundo, não sei o que, foi assim. E outras pessoas não tiveram coragem de perguntar, mas agora vão ficar sabendo através do vídeo. E então eu não conheci meu esposo na Copa do Mundo, gente. Eu conheci ele pela internet, um site pela internet, tá? Em que eu tive muita sorte. Também não significa que outras pessoas terão a mesma sorte que eu tive, mas eu conheço gente que teve a mesma sorte. Eu acompanho no YouTube um canal de uma mulher que morava em São João de Meriti, conheceu no mesmo site que eu. E hoje em dia é casada e tem 3 filhos lá e vive feliz da vida e não pensa em voltar para o Brasil. E eu tive também essa sorte, entendeu? Pode ser que outras pessoas também tiveram essa sorte, com certeza tiveram. E tem outras pessoas que não têm essa sorte, porque tem uma colega minha que perguntou para mim, eu falei para ela, dei todas as dicas para ela, mas infelizmente ela não teve sorte e ela desistiu. Entendeu? Então isso também acontece. Não só porque aconteceu comigo uma coisa dessas boas que vai acontecer com outra pessoa também. Entendeu? Então eu agradeço muito, 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 primeiramente a Deus por ter me dado esse presente, entendeu? Ele foi um presente que ele me deu. Eu não me desesperei, eu soube esperar o momento certo em que Deus falou comigo. Eu não sou cristã, gente,
mas eu acredito muito em Deus, então eu acredito que Deus fala com as pessoas sim. A gente tem que ter paciência. Deus é o único que pode mudar a sua história. Deus é o único que determina quando a sua história irá mudar. Então, às vezes, a gente fica com tanta pressa para agarrar o mundo e a gente não espera o tempo de Deus e a gente acaba quebrando a cara. Entendeu? A gente acaba quebrando a cara porque a gente se desespera até para mostrar para as pessoas: olha, eu tenho um homem, eu tenho um namorado, eu tenho. E às vezes você mostra que tem, mas você não está feliz com aquela pessoa não te faz feliz, aquela pessoa só te desagrada. Entendeu? Então, o momento certo eu esperei. Muitas vezes na minha vida eu quebrei a cara porque não tinha esperado, não tinha falado com Deus, não tinha dado um tempo para mim, para me conhecer. Eu não tinha dado esse tempo. Então, a partir do momento que eu dei esse tempo, Deus providenciou e Deus mostrou que Ele é o único que pode mudar a história de qualquer pessoa. Foi isso que aconteceu. Graças a Deus, gente, Deus botou um homem na minha vida, na minha frente, maravilhoso. Eu só tenho que agradecer. Todos os dias na minha vida eu oro. Eu não fazia isso. Eu oro e agradeço a Deus. Obrigada a Deus por ter feito isso na minha vida, pela saúde dos meus, pela saúde da minha família. Muito obrigada. Eu não tinha essa rotina de oração. Eu não tinha essa rotina de agradecimento. Pois é, gente. Então, essa foi um pouco da minha história, tá? Até o casamento. Casei em setembro, dia 4 de setembro, tá bom? Nada foi por acaso. Não aconteceu nada por acaso, tá entendendo? Eu acredito que foi obra de Deus. E foi tudo ciente, está tudo sendo ciente, e felicidade plena, 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 plena pode acontecer na sua vida também. Basta você querer, basta você se conhecer primeiro para dar uma chance para a sua vida. Você tem que dar uma chance para a sua vida. Você tem que abrir os olhos, gente, para a vida, para o mundo, porque a gente às vezes tá com os olhos tão fechados que parece que a gente só tá naquele nosso mundinho ali. E não, tem vidas, tem outras vidas também. Tem outros rumos, a história pode mudar, as histórias têm outros rumos. Entendeu? Então isso eu agradeço muito a Deus. Quando Deus colocou meu esposo, desculpa, gente. Quando Deus colocou meu esposo na minha frente, na minha vida, eu falei: Deus, ele é muito perfeito. Sim, vocês podem falar: poxa, mas não existe ninguém perfeito, mas para mim ele é perfeito. Claro que todo casal tem as suas diferenças, mas eu e ele somos muito iguais, pensamos iguais, gostamos das mesmas coisas. É difícil achar uma diferença, é muito difícil. Graças a Deus Deus abriu os meus olhos, Deus me apresentou um mundo maravilhoso, Deus me apresentou um homem maravilhoso, o pai do meu filho, e é quem eu quero viver para o resto da minha vida, entendeu? Então eu agradeço a vocês por ter ouvido um pouco mais da minha história, tá? Agradeço a vocês por estarem comigo e gostando dos vídeos, né? Creio que gostem, né? E, gente, eu peço para que dê like, gente, dê like para eu saber que vocês estão gostando do vídeo, tá? Próximo vídeo já está programado para eu falar como foi a notícia da gravidez, tá? Tudo certinho e mais um pouquinho da minha história para que vocês me conheçam mais e mais, tá bom? Então, gente, eu agradeço muito. Fiquem com Deus, tá? Até o próximo vídeo. Bye, bye!